E aí, pessoal, tudo bom? Então, continuando aí as reações dos hidrocarbonetos, as reações dos alcanos, hoje nós vamos ver as reações de substituição, tá legal? Nós vimos as reações de combustão e hoje nós vamos começar a ver as reações de substituição, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, as reações de substituição dos alcanos. Falei para vocês que os alcanos são chamados de parafinas e, portanto, eles são pouco reativos, participando principalmente de reações de combustão e de substituição, tá certo? Então, como é que são essas reações de substituição, tá? Em geral, os compostos orgânicos, eles reagem de maneira mais lenta do que os compostos inorgânicos, mas mais é importante que isso é entender que os compostos que são covalentes, os compostos que se ligam por ligações covalentes, né, tem entre seus átomos ligações covalentes, demoram um pouco mais para reagir, porque os compostos que se ligam por ligações iônicas, a reação é bem mais rápida, tá? Porque compostos iônicos já têm lá suas partículas, né, cátions e ânions bem definidos. Então, quando ocorre a reação, o cátion de um composto vai se ligar ao ânion do outro composto. Então, essa reação, ela se dá, essa ligação, né, essa nova ligação, né, na formação dos produtos, ela se dá de maneira bem mais rápida. Ao passo que os compostos que são moleculares, ou seja, cujos átomos se ligam por ligações covalentes, essa ligação ela é quebrada nos reagentes, né? E ela é formada novamente lá nos produtos. Então, lembrando que as ligações covalentes são compartilhamentos de elétrons, né? Ocorre com o compartilhamento de elétrons. Então, demora um pouco mais. Então, as reações que envolvem compostos moleculares, compostos covalentes, são reações mais lentas, tá? Do que as reações que envolvem compostos iônicos, certo? É o caso aqui que a gente tem das reações de substituição, tá bom? Então, o que vem a ser essas reações de substituição? Como o próprio conceito diz aqui, né? São aquelas nas quais um átomo ou grupo de átomos da molécula orgânica é substituído por um átomo ou grupo de átomos do outro reagente, tá certo? Então, há uma substituição, tá? Em geral, o que a gente vai ver aqui? Nos hidrocarbonetos, o átomo que vai ser substituído, o átomo da molécula do hidrocarboneto que vai ser substituído é um átomo de hidrogênio. Um ou mais hidrogênios vão ser substituídos, ok? Então, a gente vai ter o hidrocarboneto, no caso aqui o alcano, reagindo com um outro composto e um átomo de hidrogênio do alcano vai ser substituído por um átomo ou grupo de átomos do outro composto, do outro reagente, tá? Então, nós vamos ver agora quais são as principais reações de substituição que a gente vai estudar. Vamos lá. Então, as reações de substituição dos alcanos, elas são bastante lentas, tá? São, como eu acabei de falar, elas são lentas. Por quê? Porque é necessário que haja uma quebra da ligação covalente, uma quebra daquele compartilhamento e a formação de um novo compartilhamento lá do lado do produto, né? Quando a nova substância for formada. Então, é uma reação lenta. E também porque os alcanos, eles são substâncias pouco reativas, né? Eu já expliquei isso. Então, vamos lá. A primeira reação de substituição que a gente tem é a halogenação. O que é a halogenação? A halogenação é a reação do hidrocarboneto, né? A reação, no caso aqui, do alcano com um halogênio, tá? O halogênio, gente, os halogênios são lá da família 7A, né? Então, a gente tem o gás cloro, o gás bromo, o gás iodo, o gás flúor, como halogênios aqui que vem reagir com o alcano, tá bom? Então, da reação de halogenação de um alcano, a gente vai obter um haleto orgânico, tá? O produto dessa reação vai ser um haleto orgânico, tá? Então, como eu coloquei aqui no exemplo, certo? Então, a gente tem, no exemplo, o gás metano, aqui, o metano, o alcano,
reagindo com o gás cloro, Cl2, então é uma halogenação, porque a reação é com o gás cloro. E dessa reação a gente obtém um haleto orgânico, tá aqui, ó, e o ácido clorídrico, tá? Então, é a reação de halogenação aí do metano. Então, como é que é o mecanismo da reação? O que que é mecanismo de reação? Gente, o mecanismo é o que mostra pra gente como a reação ocorre. É o mecanismo, é o meio, é a forma como se dá essa reação, onde quebra a ligação nos reagentes, onde há a formação lá nos produtos. Então, é como se processa a reação, tá? É o mecanismo. Então, no mecanismo dessa reação, nós temos aqui a mesma reação do exemplo, tá? Só que agora a gente vai ver como se processa esse mecanismo, como é que se dá realmente essa reação, tá? Eu falei para vocês que a reação de substituição, o nome já está dizendo, é a substituição de um átomo da molécula do alcano por um átomo ou grupo de átomo da molécula do outro reagente. No caso dos hidrocarbonetos, a substituição vai ser de um hidrogênio, tá? É o hidrogênio que vai ser substituído. Então, vamos lá. Aqui nós temos o metano, tá? Reagindo com o gás cloro. É a mesma reação que está mostrada no exemplo, é o mesmo exemplo. Então, o que que acontece aqui, ó? O hidrogênio, um deles, tá? Um dos hidrogênios aqui do metano, ele vai ser substituído por um átomo de cloro aqui do Cl2. Como assim? O cloro vem para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio sai daqui, ó, e vem para o lugar do cloro. Eles trocam de lugar, tá? Então, o cloro substitui o hidrogênio substitui o cloro lá na molécula do Cl2. Então, o produto formado, ó, aí a gente tem aqui, ó, no lugar aqui onde estava o hidrogênio, agora a gente tem o cloro. E no lugar onde estava o cloro, agora a gente tem o hidrogênio, tá? Então, aí formou um haleto orgânico, certo? Aqui, ó, e o ácido clorídrico, tá bom? Então, essa reação, ela se processa dessa maneira. Então, a halogenação é reação com halogênio, tá? Reação com cloro, com bromo, com iodo. A gente vai ver depois numa observação que o flúor e o iodo não aparecem geralmente nas reações porque o flúor porque é muito reativo e acaba por não formar um composto orgânico no produto, tá? Eu vou falar isso numa observação, e o iodo porque é muito pouco reativo, tá? Mas eu coloquei aqui todos os halogênios que reagem para mostrar para vocês, tá? Os que podem aparecer para vocês. Na prática, já estou falando, na prática, experimentalmente mesmo, a gente vai ter reações somente com cloro e com bromo, tá? Só com Cl2 e com o Br2, mas isso a gente vai ver logo mais numa observação, tá? Então, a primeira reação, halogenação. Segunda reação é a nitração. Nitração é a reação com o ácido nítrico, tá? Com o HNO3. Então, o ácido nítrico, ele aqui é o reagente. Então, ele vai reagir com o alcano e vai dar origem a um nitrocomposto, tá? Como eu coloquei aqui, ó. Tem o exemplo, novamente o metano reagindo com o ácido nítrico e está formando um nitrocomposto, que é esse aqui, ó. Tá? Esse composto aqui é um nitrocomposto. Por quê? Porque tem esse grupo NO2, que é o grupo nitro, tá? Então, ele é um nitrocomposto, tá bom? E aí nós temos também a formação da água. A reação é com um ácido, a reação é com o ácido nítrico. Então, sempre a gente vai ter a formação, a liberação de água lá no produto, tá? A formação de água. Então, a reação de nitração, ela também é uma reação de desidratação. Por quê? Porque ela produz água, tá? Ela vai produzir água lá do lado dos produtos, tá legal? Muito bem. Então, como é que se dá esse mecanismo? Como é que é o mecanismo da reação de nitração? O processo é o mesmo, né? A gente vai ter um processo de substituição do hidrogênio por um átomo ou grupo de átomos lá do outro reagente, tá bom? Então, vamos lá. Olhando aqui o mecanismo da reação. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Vejam bem aqui, ó. Isso daqui é o ácido nítrico, é o HNO3. Só que ele vai aparecer aqui para a gente de uma maneira diferente, né? Esse HNO3 aí tá meio esquisito, até porque tem uma hidroxila. Como é que pode ter hidroxila num ácido, né? Como é que isso é possível?
Os ácidos inorgânicos, e o HNO3 é um ácido inorgânico, ele é um composto covalente. As ligações que a gente tem aqui só são ligações covalentes, né? Ele não é um composto iônico, tá? E nesse processo de reação aqui de nitração, não ocorre ionização. Então, não libera H+ aqui. Por isso é que a gente está vendo ali uma estrutura diferente, né? Uma hidroxila num ácido, como assim? Tá? Mas aqui não vai ocorrer processo de ionização, não tem liberação de H+, não tem uma dissociação iônica. Tá legal? Aqui é uma reação que envolve substâncias covalentes, então não tem formação de íons aqui. É por isso que o HNO3, ele, na hora de reagir com o metano, ele aparece com essa estrutura aí. Mas vamos ver de onde veio essa estrutura. Como é que a gente visualiza isso aqui? Vamos lembrar como é a estrutura do ácido nítrico, tá? Do HNO3. A estrutura do ácido nítrico é assim. Ele é um oxiácido, né? Então, ele tem um átomo central que é o nitrogênio. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, então ele precisa formar 3 ligações, tá certo? Então ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 elétrons, tá certo? Então, o que acontece? Tem um nitrogênio, HNO3, tá? Tem 3 oxigênios e tem um hidrogênio. Então, onde é que estão esses átomos? Então, os oxigênios, eles vão circundar aqui, ó, o nitrogênio, certo? Ó, tá? E o hidrogênio vai estar ligado a um desses oxigênios. Certo? Muito bem. O que vai acontecer? Vou até tirar esses elétrons aqui só para mostrar para vocês. Veja. O nitrogênio precisa formar 3 ligações, então ele forma 2 com esse oxigênio aqui e forma a terceira com o outro oxigênio, tá? Que se liga aqui ao hidrogênio. Todo mundo está estável aí. Só que lembra que eu mostrei que tem um par de elétrons aqui, ó, que o nitrogênio não compartilhou com ninguém? O que vai acontecer? Ele vai formar uma ligação dativa com esse oxigênio aqui, ó, tá? Ele forma uma ligação dativa e aí todo mundo se estabiliza, tá bom? Aí o que acontece? Quando esse composto, quando o HNO3 ele vai reagir com o metano, essa molécula ela se quebra, ela vai se quebrar bem aqui, ó, tá? Ela vai se quebrar bem aqui, olhem lá, bem aqui. Aqui é o NO2, ó, aqui é o NO2 e aqui é justamente a hidroxila. Certo? Então, o que acontece? A gente vai ter lá a reação, né, quebrando a ligação no ácido nítrico bem ali, entre a hidroxila e o NO2. Muito bem. Quem é que substitui o hidrogênio na molécula do alcano? Tá? Quem vai substituir o hidrogênio? Então, quem vai substituir é o grupo NO2. Ó. Então, o NO2, ele vai para o lugar do... Tá bem aqui, ó. Ele vai para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai para o lugar do NO2 e vai formar água, gente, porque a gente tinha ali, ó, HO e agora o hidrogênio que veio se ligar, ó. HOH, água, tá bom? Então, a nitração, o mecanismo da nitração é esse aí, tá legal? Tranquilo? Vamos lá. Então, nitração, terceira reação de substituição. Vamos para segunda. Vamos para a terceira reação de substituição, que é a sulfonação, tá? Sulfonação. Sulfonação é a reação com ácido sulfúrico, H2SO4, tá certo? Então, reação com o ácido sulfúrico. Aqui, a gente vai ter o alcano reagindo com o ácido sulfúrico, H2SO4, e vamos ter a formação de um ácido sulfônico, tá? Ácido sulfônico, tá bom? Que é com esse grupo aí, SO3H. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, então, o metano. Aqui o ácido, ó. Aqui é o ácido. Vou botar lá para cima aqui para a gente ver a mesma situação que a gente viu no ácido nítrico. Aqui é o H2SO4.
De novo aparece aí uma hidroxila, apesar de ser um ácido, né? HO, SO3H, mas o que é isso, né? Então, só recordando, a gente tem aqui um oxiácido, tá? Um oxiácido, só ligações covalentes entre esses átomos, né? Porque o ácido, apesar de ser inorgânico, ele é um composto covalente, tá bom? E como é que é a estrutura do ácido sulfúrico? Então, vamos lá. Enxofre é o átomo central. Nós temos H2SO4. Então, são 4 átomos de oxigênio. Então, tem o átomo central, que é o enxofre. Ele fica ali, ó, circundado por 4 átomos de oxigênio. E temos 2 hidrogênios. Então, os hidrogênios sempre na periferia da molécula, ó. Certo? Hidrogênio precisa de uma ligação, oxigênio precisa de 2 ligações, enxofre também precisa de 2 ligações, porque é da 6A, e aí eles vão se estabilizar aqui, ó. Todo mundo formando ligação simples, está todo mundo feliz e satisfeito, todo mundo estável. O enxofre é da 6A, ele só compartilhou 2 aqui, gente, ó. Um aqui e um aqui, ele compartilhou. Então, sobraram 4 elétrons, 2 pares, que ele não compartilhou com ninguém. Então, ele vai compartilhar um par com esse oxigênio da ativa e outro aqui, outro par com esse oxigênio, outra ligação da ativa, tá bom? Então, ele faz 2 ligações da ativas com esses oxigênios, todo mundo se liga, todo mundo fica estável. E quando esse composto ele vai reagir, a molécula se quebra aqui, ó. HOSO3H. Esse grupão todinho é o SO3H. E do outro lado a hidroxila, é exatamente o que a gente tem aqui, ó. HO, SO3H, tá bom? Então, assim vai haver a quebra da ligação, né? E a reação. Então, quem vai substituir o hidrogênio no alcano? Quem substitui esse hidrogênio é todo esse grupo aqui, gente, ó, o SO3H. Então, ele vem para o lugar do hidrogênio, o hidrogênio vai para o lugar dele. E aí tá aqui, ó, no lugar do hidrogênio tem o SO3H, e da mesma forma, como é uma reação com ácido sulfúrico, a gente vai ter uma reação que libera água. É uma reação de desidratação, tá bem aqui, ó, HO e o hidrogênio que veio ligar aqui, esse hidrogênio que veio lá do alcano, tá bom? Então, é uma reação de sulfonação, tranquilo? Então, terceira reação de substituição que nós temos. Muito bem. Observações. Então, o que eu havia falado para vocês. O que a gente tem que saber a respeito desses hidrocarbonetos, ou desculpa, desses halogênios que vão reagir com os hidrocarbonetos? Primeiramente, o flúor, o F2. O F2, o gás flúor, é o mais reativo dos halogênios, tá? Ele é muito reativo, ok? Ele é tão reativo, ele reage tão violentamente com a molécula do alcano, que em geral ele vai destruir a substância orgânica. Até coloquei um exemplo aí, ó. Quando o CH4, aqui ó, o exemplo. Quando o CH4 ele reage aqui com o flúor, né, com o gás flúor, a gente não tem formação de um composto orgânico, ou seja, a gente não tem a formação de um haleto orgânico, a gente tem a formação só do carbono, ele fica sozinho, ele desmembra, ele destrói o composto orgânico, tá? Então, fica só o carbono e 4 moléculas de ácido fluorídrico. Então, o flúor, ele é muito reativo, tá? Então, o flúor não vai aparecer na prática, nós não temos reação com o gás flúor, tá? Do alcano com gás flúor. E o iodo, em contrapartida, é tão fraco, ele é tão pouco reativo que nem chega a reagir, tá certo? Então, via de regra, as reações de halogenação, elas vão se limitar às clorações e às bromações. O que é isso? Reação com o gás cloro e com o gás bromo, tá bom? Certo? Então, basicamente é isso, tá? Em alcanos mais complexos, aí a gente já vai ter o halogênio, né, sendo atacado em partes diferentes da molécula, tá? A gente já vai ter a possibilidade aí
de vários pontos de substituição. Essa observação ela é bem importante, tá? Então, em alcanos mais complexos, o halogênio pode atacar a molécula em diferentes pontos. Vários experimentos mostram que, em geral, a substituição mais rápida é a dos hidrogênios ligados a carbonos terciários, seguida pela de carbonos secundários e, por fim, de carbonos primários, ok? Então, essa observação, ela é bem importante, ela é bem interessante para a gente dar uma olhada nela, tá? Então, vamos ver como é que ficaria essa segunda observação, certo? Vamos ver aqui uma estrutura e como seria a substituição nesse alcano que eu chamo aqui de alcano mais complexo, ou seja, um composto que tem uma cadeia maior, que tem ramificações, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficaria aqui essa substituição, tá? Vamos lá. Então, exemplo aqui. Por exemplo, se a gente tiver esse composto reagindo aqui com o BR2, tá? O que que acontece? Nós vamos ter a possibilidade de substituição de vários hidrogênios aí, né? Qualquer desses hidrogênios aí pode ser substituído pelo átomo de bromo, como a gente viu, né? Então, o que que vai acontecer? Será que vai ter um que vai se formar mais rápido? Qual vai ser? Será que alguma reação vai prevalecer sobre outra reação? Uma substituição vai prevalecer sobre outra substituição? Então, vamos ver as possibilidades que eu vou ter aí de formação de compostos, né? De produtos. Então, vamos lá. Ó, no primeiro caso, a gente pode ter a substituição nesse carbono aqui, ó, o carbono que é primário, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó. Vou escrever ele rapidinho aqui. Ó, o bromo, então, substituiu aqui, tá? Vai ter a substituição bem aqui de um carbono desse, de um hidrogênio desse carbono primário ali, tá? Então, bem aqui apareceu o bromo. Primeiro caso. Segundo caso, segunda possibilidade. Nesse carbono bem aqui que é terciário, ó, esse hidrogênio aqui que vai ser substituído. Então, a gente tem aqui, ó. O bromo apareceu bem aqui, ó, no lugar do hidrogênio, né? Tá? Quarta possibilidade. Vai ser nesse carbono aqui, ó, que é secundário, tá? Então, a gente tem aqui, ó. O bromo, ele substituiu aqui, ó, no secundário, né? CH3. E a última possibilidade é ele substituindo esse aqui, ó, um carbono aqui, o hidrogênio no carbono primário, tá? Então, CH2 e o bromo que aparece bem aqui. Tudo isso aqui mais o HBr, que vai ser outro produto, tá? Muito bem, o que diz a observação? Existe uma ordem de rapidez, né, de velocidade de substituição. Então, o composto que vai se formar em primeiro lugar
vai ser aquele cujo hidrogênio substituído é o terciário. Então, esse aqui é mais rápido, ó. Ele se forma mais rápido. Tá? Seguido do que substituiu no secundário, que é esse aqui, né? O secundário. E os mais lentos, esses dois aqui, ó. Esse aqui é o mais lento que tem. Esse aqui. Tá? Por quê? Porque é carbono primário. Então, a ordem de rapidez de substituição é mais rápido, carbono terciário, é mais rápido do que secundário, que é mais rápido do que primário, tá? Então, essa é a ordem de rapidez de substituição, velocidade de substituição, tá bom? Essa é uma observação importante. Então, o composto que se forma mais rapidamente é aquele que vai ter a substituição no carbono terciário, ó, tá? Esse hidrogênio aqui, ó, que vai ser substituído mais rapidamente, tá? Mais rápido do que os outros, tá? Os outros carbonos, tá? Os outros hidrogênios, né? Dos outros carbonos, ok? Pronto. Então, assim, reação de substituição é uma reação mais detalhada, né? É uma reação diferente, é algo que a gente ainda não tinha visto, né? Nada parecido, tá? Então, o ideal é que vocês assistam a aula quantas vezes for necessário para vocês compreenderem, tá? E aí a gente vai fazer bastante exercício desse conteúdo para não ficar nenhuma dúvida, tá ok? Então, bons estudos a todos e até a próxima aula.